considerei extremamente positivo, alertando o governo com relação à chamada rodovia da morte. Por quê? Falta muito pouco para concluir e a cidade não pode conviver com acidentes graves, sobretudo no momento em que o governo desenvolve uma campanha de paz no trânsito. Portanto, senhor deputado, vamos ser um pouco condescendente, mas ao mesmo tempo determinado na nossa função para que possamos mudar Brasília. E não é simplesmente jogando lama que nós vamos resolver o problema. Senhor presidente, questão de ordem. Com a palavra, deputado Renata Rainha. O deputado Vasni Derrori citou o meu nome de forma pejorativa, razão pela qual eu solicito a Vossa Excelência o direito de resposta para que eu possa responder ao deputado as colocações que ele me fez. Não, ali não, na rodovia. Senhor presidente, senhor presidente. Não. Deixa ela responder. Não. Eu quero que veja as notas. Exatamente isso que eu pedi, deputado. Eu pedi, calma, o senhor está nervoso. Eu pedi para que ela verificasse, a presidente, Sua Excelência Presidente, verificasse as notas taquigráficas, porque eu entendo que Vossa Excelência utilizou meu nome ali de forma pejorativa, é um direito regimental que me assiste, e eu gostaria que a presidente se manifestasse pelo sim ou pelo não. Vou observar as notas taquigráficas. Enquanto observo e solicito as notas, eu vou colocar em votação a outra que foi destacada também. Moção 2461 de 1997. Pela ordem, senhora. Com a palavra, o deputado Peniel Pacheco. Senhora presidente, eu queria apenas fazer um reparo na palavra dita pelo deputado Vasni Derrori, quando se referiu à questão das verbas do governo federal para tratar os problemas das rodovias. O governo federal, quando solicitado, tem procurado atender o governo do Distrito Federal sempre que possível. Agora, o que não dá é para o governo do Distrito Federal construir uma rodovia com placa do GDF e depois ir lá pedir para o governo federal dar a verba de uma obra que já foi construída. Então, eu acho que isso realmente cria uma dificuldade, porque o governo capitaliza como se fosse ele e depois vai lá pedir o dinheiro de uma obra que já foi feita, segundo se entende, com recursos próprios do GDF. Moção 2461, solicito ao deputado Zé Ramalho que faça a leitura. Votação da moção número 2461 de 1997. Protesta contra a falta de critérios da CAESB na cobrança das contas de água, que tem prejudicado a população do DF. Autor, deputado Manuel de Andrade. Em discussão, com a palavra, deputado Manuel de Andrade. Senhor presidente, senhores deputados, essa moção que começa a ser discutida é uma moção que busca chamar a atenção da população e, sobretudo, deste poder, para se manifestar em favor dos contribuintes, moradores humildes, dos assentamentos e das satélites. A CAESB não está mais preocupada, me parece, pelo menos em várias contas de água que eu examinei, em colocar um medidor eficiente, capaz de mostrar o quanto consome um contribuinte. É tanto que é fácil, quem quiser, ir numa satélite dessa, na casa de pessoas humildes, aposentadas com um salário mínimo, e verificar contas de água com preço, com valor superior a R$100. Um verdadeiro absurdo, um verdadeiro assalto ao bolso do contribuinte. E quando eu venho aqui, com essa moção, é para chamar a atenção. É preciso que o governo acorde e não fique apenas preocupado em arrecadar de qualquer forma dinheiro, mesmo assaltando o bolso do contribuinte mais sofrido, que são os que moram nas satélites e nos assenamentos. Por isso que eu quero contar com o apoio dos parlamentares de todos os partidos, para que nós possamos aprovar essa moção que protesta contra o alto preço da água cobrada aos moradores de Brasília. Espero contar com a acessibilidade dos parlamentares e possamos aprovar e mandar para a CAESB essa lição de moral para tentar se reenquadrar e passar a cobrar o valor realmente devido, e não um valor tão exorbitante como está sendo cobrado hoje. Com a palavra, o deputado Zé Edmar.
Senhora presidente, eu quero aqui me congratular com a moção do deputado Manuel de Andrade, mesmo porque tem um requerimento nesse sentido, e um requerimento solicitando até a vinda do senhor presidente da CAESB a essa casa, para que possa nos explicar e encontrarmos uma saída para algumas situações que entendo sem saída para alguns moradores, principalmente dos assentamentos. Senhora presidente, a senhora veja bem que encaminhou um ofício ao senhor presidente da CAESB, mostrando a ele que uma senhora deficiente física, aposentada, onde tem no seu recibo da Caixa Econômica o valor pago pela aposentadoria de R$ 170, que ela teve no mês de dezembro a conta dela em R$ 14. No mês de janeiro essa conta passou para R$ 43. E no mês de fevereiro a conta veio de R$ 180, mais do que o valor que ela recebe na aposentadoria. Aí quando se consulta a CAESB, ela informa que deve ter algum vazamento na casa dessa senhora. E, efetivamente, se coloca na disposição de parcelar, de fazer alguma coisa. Mas, senhora presidente, nós haveremos de encontrar uma solução para que, no caso de um vazamento, a própria CAESB possa até ter um tipo de seguro em cima da conta, alguma coisa, porque essa senhora, que é deficiente, tem que gozar de alguns meios, alguma ação da CAESB, no sentido social, de dar a ela alguma benesse, alguma vantagem, um perdão pelo vazamento que possa ter na casa dela, mas o certo é que aquelas contas mensalmente cobradas dela, no valor de R$ 14, devem ser mantidos, quando muito, dobrado, mas nunca, em hipótese nenhuma, aumentado de 14 para R$ 180. Então, eu não estou querendo votar nessa moção simplesmente por motar ou prejudicar ou fazer um protesto, não. Eu estou querendo complementar que nós estamos chamando o senhor presidente da CAESB aqui nessa casa para um debate, para encontrarmos uma solução, porque milhares de pessoas estão passando por esse problema e certamente nós teremos que ter o bom senso, nós, governo, CAESB, para encontrar uma solução e não deixar essas pessoas na dificuldade que hoje se encontram. Muito obrigado, senhor. Com a palavra o deputado Daniel Marques. Eu quero parabenizar o deputado Manelzinho, em poucas palavras, viu, deputado Manelzinho, porque tem deputado querendo tirar quórum aí para não votar nessa moção, mas não é o seu caso não, deputado, mas outros estão querendo. Olha aqui, ó, eu tenho mais de 100, deputado Manelzinho, exemplos desses lá no meu gabinete. Queria mostrar para o presidente dessa casa, o seu João Barbosa, aqui de Sobradinho, em novembro, a conta dele foi R$19. A mesma casa, em dezembro, foi R$78, dezembro. Em janeiro, olha, pasmem, já subiu para 175, tá? E em fevereiro, 192. Eu tenho mais de 100 exemplos desse tipo, do abuso que está fazendo com o hidrômetro da CAESB. Não é só tarifa, não. Tarifa subiu 200%, um absurdo. Não é? Um governo que se diz popular, democrático, do trabalhador, não sobe o salário, mas sobe 200% da tarifa de água. Já é um absurdo. Agora, o absurdo maior é ir no hidrômetro e furar o hidrômetro, para furar o bolso do contribuinte. Porque isso é um absurdo, Manelzinho tem razão, deputado Manelzinho. Porque eu mostro para qualquer deputado mais de 100 exemplos desse aqui. Vai na CAESB, sabe o que dizem? Que tem vazamento. A cidade toda está vazando nos pobres. Não é? Porque nos hidrômetros dos ricos até que está mantendo. Mas o pobre não está aguentando pagar não. E o vazamento está no bolso do pobre, deputado. Que está deixando de comer para pagar água. Essa pessoa que eu estou dando exemplo aqui, ela ganha salário mínimo. Como é que vai pagar R$200 de água? Não tem cabimento isso. Muito obrigado. Não havendo mais nenhum orador inscrito para a discussão, solicito ao deputado Zé Ramalho que faça a chamada dos senhores parlamentares para a votação da moção 2461. Deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Cafu, ausente. Deputado César Lacerda, ausente. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Dimar Pirineus. Sim. Deputado Eurípides Camargo, ausente. Deputado Filipelli. Sim. Deputado Geraldo Magela, ausente. Deputado João de Deus, ausente.
Deputado Jorge Cauí, ausente. Deputado José Edmar. Sim. Deputado Luiz Estevão. Ausente. Deputado Luiz Estevão, sim. Deputado Manelzinho. Sim. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miqueias Paz, ausente. Deputado Odilon Aires. Sim. Deputado Peniel Pacheco. Sim. Deputado Renato Rainha. Sim. Deputado Vazir de Rori. Deputado Vazir de Rori, não. Deputado Xavier. Ausente. Deputado Zé Ramalho, não. Deputada Lúcia Carvalho, não. Retificando, deputado Geraldo Magela, não. A moção está aprovada com 10 votos sim, 4 não, 10 ausências. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da moção número 2468. Solicito ao deputado Zé Edmar que nos auxilie nos trabalhos desta sessão. Moção número 2.468 de 97, que reivindica providências ao Poder Executivo junto à Secretaria de Saúde quanto à agilização do projeto de implantação do hospital na quadra 101 em Santa Maria, de autoria do deputado Luiz Estevão. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, solicito ao deputado Zé Ramalho que faça a chamada dos senhores parlamentares. Retificando, o deputado Zé Edmar. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Cafu. Ausente. Deputado César Lacerda. Ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Edmar Pirineus. Sim. Deputado Eurípides Camargo. Ausente. Deputado Filipelli. Sim. Deputado Geraldo Magela. Ausente. Deputado Jorge Cauí. Ausente. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado José Edmar. Sim. Deputado Luiz Estevão. Ausente. Deputado Manuelzinho. Sim. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Ausente. Deputado Miqueias Paz. Ausente. Deputado Odilon Aires. Ausente. Deputado Peniel Pacheco. Ausente. Deputado Renato Rainha. Sim. Deputado Ali de Role. Sim. Deputado Xavier. Ausente. Deputado Zé Ramalho. Ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Não. Não. O que é? Outra moção destacada. Corrige? Corrigindo o voto do deputado Valinho de Role, que citou sim, com voto não. Retifica seu voto para não. Deixa para amanhã, Paulinho. A moção não obteve o quórum necessário para sua aprovação, tendo apenas 7 parlamentares
Votados sim, 2 não e 15 ausências. Portanto, não há quórum para darmos prosseguimento à ordem do dia. Passamos agora ao grande expediente. Se tiver 8, se não tiver, nem isso vai fazer. 1, 2, 3, 4, 5 parlamentares. Nós temos 5 parlamentares em plenário, portanto, nós não temos quórum nem para continuarmos a discussão. Eu solicito aos parlamentares que se encontram aqui ao lado, se desejam participar do grande expediente, que se coloquem aqui no plenário para que nós possamos ter 8 parlamentares, no mínimo, para darmos prosseguimento à sessão. O deputado Renato Rainha gostaria de fazer uso do grande expediente, no entanto, o deputado reconhece que nós não temos 8 parlamentares, portanto, não há como realizarmos nesse momento o grande expediente. Senhora Portanto, a palavra ao deputado Renato Rainha para considerações finais, na medida em que nós estamos sem quórum, inclusive para registro de qualquer atividade. Gostaria que Vossa Excelência fizesse a verificação nominal de quórum, então. Solicito a Vossa Excelência que me ajude nesse trabalho, fazendo a chamada dos senhores parlamentares. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Cafu. Ausente. Deputado César Lacerda. Ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques. Ausente. Deputado Edmar Pirineus. Presente. Deputado Eurípides Camargo. Ausente. Deputado Filipelli. Ausente. Deputado Geraldo Magela. Ausente. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí, ausente. Deputado José Edmar, ausente. Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputado Manuelzinho, ausente. Deputado Daniel Marques, presente. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Benício Tavares, presente. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miqueias Paz, ausente. Deputado Filipelli, presente. Deputado Odilon Aires, ausente. Deputado Peniel Pacheco, presente. Deputado Renato Rainha, presente. Deputado Vasni Derrori, presente. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputada Lúcia Carvalho, presente. Se encontram presentes 8 parlamentares no momento da verificação do quórum. No entanto, eu insisto que nós não temos 8 parlamentares. Os parlamentares estão, nesse momento, passando pelo plenário e se retirando, deputado Renato Rainha. Portanto, se Vossa Excelência colaborar, nós vamos perceber que nós temos 1, 2, 3, 4, 5 parlamentares aqui presentes. 6. Senhora presidente, eu sempre fui um colaborador desta casa. Quem não está colaborando com ela são os deputados que estão de passagem por aqui, inclusive do partido de Vossa Excelência. Agora, eu gostaria de usar a tribuna no grande expediente, solicitei a verificação de quórum, e a verificação de quórum constou 8 deputados presentes em plenário, o que me garante o direito de continuar em discussão. Portanto, a sessão deve continuar. Regimentalmente, senhora presidente, 8 deputados constaram na chamada nominal, razão pela qual eu solicito a Vossa Excelência conta também como número, às vezes Vossa Excelência não quer votar, mas como quórum o regimento lhe permite não, inclusive determina que seja contado o seu voto. Deputado, eu vou ser absolutamente rigorosa. Eu espero que 8 parlamentares estejam presentes em plenário para que nós possamos ter o debate. Nós temos apenas 6 parlamentares. Senhora Portanto, presidente, pela ordem. se os parlamentares desejam que o pequeno expediente
retificando, o grande expediente possa acontecer, que são 20 minutos em que o parlamentar pode utilizar, eu desejo que 8 parlamentares estejam aqui presentes. Nesse momento, nós só temos 7. Está faltando mais um para colaborar com Vossa Excelência. Senhora presidente, pela ordem. Vai vir um, é só chamar mais um que tem. Com a palavra o deputado Peniel Pacheco. Senhora presidente, Acabamos de ter 8 parlamentares presentes, para que a gente não tenha mais nenhum tipo de impedimento para a palavra do deputado Rainha no grande expediente. 20 minutos o deputado terá direito de fazer uso da palavra. Com a palavra o deputado Renato Rainha. e eu não tenho direito de fazer nem pela ordem, senhora presidente? Deseja manter pela ordem, deputado Peniel Sim, Pacheco? deputado- Com a senhora palavra o presidente. deputado Peniel Pacheco. Não, eu gostaria apenas de ressaltar que no momento em que a chamada é feita e há um número de presentes confirmado, ainda que os deputados estejam no cafezinho, eles são considerados presentes para todos os efeitos, porque responderam à chamada. Então, o documento que existe na mesa com a verificação de quórum é que vai dar a Vossa Excelência o direito de dizer se existe ou não o quórum. E por isso, o deputado Rainha, nós já perdemos quase 5 minutos, inclusive eu estou prolongando um pouco mais aqui, para dar mais emoção ao discurso do deputado Rainha. Quero dizer que as suas considerações não são válidas, porque desde o momento que nós começamos a usar da votação simbólica, significa que nós temos conferido os 13 parlamentares em plenário. Nós não aceitamos contar 8 parlamentares com parlamentares ali no cafezinho. São 8 parlamentares presentes. Nesse momento, nós temos 8 parlamentares presentes, portanto, com a palavra o deputado Renato Rainha. Senhora presidente, nobres deputados, primeiramente, antes de entrar no tema que me trouxe a essa tribuna, eu gostaria de parabenizar o entendimento do deputado Peniel Pacheco, que realmente é o correto regimentalmente. Tanto é que, quando Vossa Excelência fez a verificação de quórum sem fazer a chamada nominal, verificou que não havia quórum, eu solicitei que fosse feita nominalmente, Vossa Excelência solicitou que eu secretariasse a mesa, eu assim o fiz, chamei nominalmente e apareceram 8 deputados, quórum mínimo necessário para a discussão aqui do grande expediente. Então, necessário se faz aqui expressar o nosso entendimento, também aval o entendimento do deputado Peniel Pacheco, que regimentalmente é o correto. O que me traz essa tribuna é a questão do descaso com relação às vias públicas desta cidade. E eu pergunto aos nobres parlamentares que aqui estão, por exemplo, o deputado Benício Tavares, se ele está satisfeito com o que está sendo feito no Riacho Fundo. Os buracos estão lá tomando conta da cidade, o mato tomando conta da cidade. Ao deputado Odilon Aires, se a cidade satélite do Cruzeiro, se ela está bem servida do sistema de tapamento de buraco, ou se a população está revoltada, como está a população das outras cidades satélites. Ao deputado Tadeu Filipelli, se lá na Agrovila São Sebastião, se realmente a questão está bem atendida, ou se a cidade está suja, se está cheia de buraco. Ao deputado, nosso amigo Edmar Pirineus, lá de Braslândia, se também ele está satisfeito, porque o que eu tenho andado, e aqui está o deputado Vasnir Derrori, o deputado Peniel Pacheco, a própria deputada Lúcia Carvalho, a quem quero fazer uma consulta a nível geral da população do Distrito Federal, se Vossas Excelências estão ouvindo a satisfação ou insatisfação da população de Brasília, porque onde quer que eu ande, para todos os lugares que eu tenho ido, a insatisfação com relação à questão do tapamento dos buracos. E esses buracos não surgiram só na chuva. Esses buracos estão presentes aí há muito tempo, na época em que não estava chovendo e agora. A população toda revoltada com isso. Na chuva, agravou-se, é lógico que agravou-se, porque não houve, durante o período correto, um cuidado com as vias públicas de Brasília. Não houve, durante o período correto, a limpeza da cidade. E a cidade está suja, sim, senhor. A cidade, nobres deputados, está muito suja. E aqui ocupou a tribuna o deputado para dizer que as moções eram para fazer propaganda enganosa. Não é não. A moção é uma reivindicação que a população faz àqueles deputados que conversam com a população, porque eu sei que não são todos, e traz aqui para dentro dessa casa para que a gente possa debater algo que está incomodando a população de Brasília. E neste momento, uma das coisas que mais incomoda a população do Distrito Federal é o pouco caso com relação à manutenção das vias de tráfego de carro nessa cidade.
O que mais incomoda a população do Distrito Federal é o lixo e o mato que campeia por todo o Distrito Federal. Em todo lugar que se vá, a gente verifica isto. Não é aqui ou acolá, não é numa região, num ponto isolado, não. É em Brasília toda. Agora, quem faz propaganda enganosa, com obras que não foram feitas, é o governo popular e democrático. Quem gasta milhões e milhões em propaganda, enquanto nós poderíamos estar investindo na melhoria da educação, na melhoria da saúde, na melhoria da segurança, na melhoria da infraestrutura, é o governo popular e democrático. E não os deputados que vêm aqui e traz para discussão um assunto sério, como trouxe hoje, no meu comunicado como líder, a questão da BR-70 e da BR-60. Estão morrendo pessoas todos os dias naquelas vias, e falta um pequeno pedaço para se concluir a obra. Me parece que o deputado Edmar Pirineus gostaria de obter uma parte, o qual eu concedo com imenso prazer, deputado. Eu agradeço, deputado. E eu quero colocar a questão política no seu discurso, que o PT orientou toda a bancada, em destaque as nossas moções. Eu pergunto qual é o papel do deputado. Qual foi o papel do PT, quando era oposição nessa casa? Não era ir na cidade satélite dizer para o público, no carro de som, falando aquilo que o governo cumpriu no orçamento. Muito bem. Nós nunca reclamamos do papel da oposição. Hoje somos uma oposição nessa casa. No momento que a população reivindica, em todo, nós sabemos, até o PT sabe, que realmente não dá para suportar mais a situação dos buracos, do mato, do lixo, precisa realmente, é uma posição nossa reivindicando, e que o governo aqui esteve na posse dele dizendo que ia governar com essa casa. Cadê esse governo junto com a casa? Eu vejo, às vezes, em outros estados, como no estado de Goiás, Minas Gerais, que o governo conversa com a oposição e faz até obra, junto com o governo da oposição, que é uma obra que realmente merece ser feita. E vai lá e diz, ó, essa obra, a pedido do parlamentar, da oposição ao meu governo. Isso é um governo democrático. Eu que quero ver qual orientação está tendo o governo do PT sobre essa questão, que é bem colocada, que é visível. Eu acho que seria muito bom que o líder do governo, que o líder do PT viesse aqui discutir realmente essa situação. Deputado Edmar Pirineus, lá em Braslândia não foi feito porque a administração está com dificuldade. O trator realmente quebrou, não tem verba para consertar o trator. Lá em Braslândia não foi feito porque a administração não está com recurso, mas nós vamos lá fazer as obras necessárias. Eu acho que seria isso, governar com a Câmara. É o mínimo, não é um projeto polêmico, não é uma situação polêmica, é uma situação que todos nós passamos, vimos, e a população cobra de quem? Do parlamentar. Cobra de mim, Vossa Excelência, deles que está no governo, cabe o governo realizar. Agora, aqui trouxe uma discussão que eu não entendi o porquê, fazendo essas moções, e como é realidade. O que nós queremos é que o governo, com pelo menos a palavra dele aqui, de que governar junto com os deputados, ouvindo aquilo que é correto, e sim dizer uma mensagem para nós, ó, deputado Edmar Pirineus, nós estamos enviando lá para Braslândia, a cidade considerada a cidade mais limpa do Distrito Federal, que hoje não é, todo equipamento do governo federal, do governo do Distrito Federal, para adotar a cidade limpa. Eu vou aplaudir, Lógico que eu vou aplaudir, que nós precisamos disso, a população quer isso. Então, essa é a minha posição. Eu acho que precisa rever a posição, inclusive, do PT nessas questões. Agradeço a parte do deputado Edmar Pirineus, exatamente corroborando o que eu estava dizendo aqui, dando testemunha que Braslândia, lamentavelmente, está abandonada, está cheia de buraco, está cheia de lixo. Eu estou vendo que o tema ensejou a discussão e que existem alguns parlamentares que querem a parte, e eu, com muita honra, concedo a parte ao deputado Vasnir Derrori. Senhora presidenta, deputada Lúcia Carvalho, deputado Renato Rainha, agradeço a possibilidade do parte e gostaria aqui de deixar alguns esclarecimentos. Em primeiro lugar, ao nobre deputado que me antecedeu, o deputado Edmar Pirineus, que se nós ficamos aqui é porque nós entendemos que era importante ouvirmos o pronunciamento do deputado Renato Rainha. Então, cabe registrar. Em segundo lugar, foram apresentadas 22 moções. Apenas 5 foram destacadas para votação. Portanto, deputado Edmar Pirineus, não há nenhum boicote por parte do PT com relação à discussão do desempenho do governo. Não há. Como também Vossa Excelência tem conhecimento que recentemente votamos nesta casa
um pedido de averiguação com relação a desempenho do próprio governo, com o nosso voto favorável. Não me lembro bem de quem foi a proposição, me parece o deputado Daniel Marques. Agora, eu gostaria de dizer que, na realidade, existe nessa cidade um processo de discussão, que inclusive hoje à noite terá um outro, né, terá, como ontem teve, sábado houve, e está havendo todos os dias, nas mais diferentes regiões administrativas, para discutir como os recursos estão sendo gastos, o que foi realizado, o que não foi realizado por parte do orçamento participativo. Hoje, no Distrito Federal, quem define a prioridade no gasto não é mais o governo. Não é mais o governo. Quem define os gastos de prioridades é a população através do orçamento participativo. Então, deputado, é só ir, assistir às reuniões, estar lá, inclusive criticando o governo, na presença dos delegados, na presença da população, e inclusive, diga-se de passagem, deputados, de que lá estão secretários, direção de todas as empresas, e é lá importante, na presença da população, sobretudo aqueles deputados que convivem com aquela região administrativa, que vá, que discuta, que faça crítica ao governo. Eu sou um parlamentar nessa casa que não tenho receio de ouvir as críticas, acolhê-las quando convém, mas também não dá para que a gente faça críticas simplesmente pela crítica. Nós vimos aqui nesta casa hoje a discussão com relação à CAESB, mas nenhum deputado aqui fez sequer a menção que, com todas as dificuldades financeiras que o país vive, a CAESB é hoje a única empresa que realiza o maior investimento em obras públicas que esse país conhece, que é o Pipiripau, aonde a autorização do IEMA para a realização da obra, o canteiro já está, não é mais o Fumal, o Fumal já foi, deputado, agora nós estamos no Pipiripau, ou seja, o Pipiripau vai ser realizado, ou seja, o abastecimento de água para a população de Planaltina, Sobradinho, para todos os condomínios. Agora, é uma obra de vulto, uma obra difícil, envolve muitos recursos, então eu creio que a gente tem de ter a sensibilidade para reconhecer o que de importante o governo faz. E aí nós temos de criticar, reconhecendo o que vem sendo feito e o que não vem sendo feito. Eu não tenho essa dificuldade, até porque o governo tem ouvido da própria população as próprias críticas através do orçamento participativo. Basta ir lá e ouvir de perto o que a própria população está falando e não é apenas os parlamentares. Eu gostaria que os próprios parlamentares lá fossem discutir, até porque há parlamentares que discutem a validade do orçamento participativo. E o melhor local para discutir a validade do orçamento participativo é ir lá e dizer tudo isso que o parlamentar acha que o orçamento participativo não representa. Portanto, eu estou aqui sim, para ouvir as críticas, mas aquelas que vêm carregado da seriedade e da responsabilidade. Gostaria, com relação às palavras do deputado Vasni Derror, logo em seguida eu dou a parte a Vossa Excelência, deputado Daniel Marques. O deputado tem mais 4 minutos. Administre o seu tempo. Nobre deputada, Vossa Excelência está vendo que o tema é de fundamental importância, tanto é que as pessoas estão inscritas, e eu gostaria que Vossa Excelência me permitisse aí usar um pouco mais de tempo para que todos pudessem ouvir. Mas eu gostaria de dizer que o orçamento participativo, o antigo governo itinerante do governo anterior, ele é muito válido, sim. Todavia, o que nós temos ouvido das pessoas que têm ficado até de madrugada no governo, no orçamento participativo, pessoas que têm os seus afazeres, mas que se dedicam a representar a população no chamado orçamento participativo, que ficam até altas horas da madrugada e a maioria das obras não são feitas. A maioria das obras não são realizadas. Inclusive, é uma revolta muito grande dos delegados e dos representantes nesta questão. Então, é bom que se coloque isso de forma bem clara aqui, que o orçamento participativo, ele é muito válido, mas ele seria válido, nobre deputado, se realmente ele fosse realizado, porque são muitas as moções que
que nós estamos pedindo aqui. O próprio deputado Daniel Marques, a quem vou conceder uma parte aqui, chegou a brigar aqui durante o ano passado e durante esse ano para que o governo encaminhasse para cá a relação das obras, e os deputados que apoiam o governo votavam contra o encaminhamento a esta casa das obras que estavam sendo feitas. Por quê? Porque só existia propaganda, mas não existiam as obras. Sobre a sala de aula construída por dia, cadê? Dê o endereço para que a gente possa visitar essa sala de aula construída por dia. Nós sabemos que isto é engodo, isso aí é propaganda enganosa. Eu passo a palavra ao deputado Daniel Marques. Senhora presidente, agradeço ao deputado Renato Rainha por essa oportunidade, desse à parte. Eu acho que essa discussão que está se travando agora é uma discussão importantíssima. É pena que não tenha outros deputados aqui, porque é importantíssima essa discussão, porque, de fato, um governo que se intitula popular e democrático, ele tem que colocar em prática a democracia. E nós temos assistido, nesses 2 últimos anos, contrariando o que o governador disse na sua posse aqui nesta casa, que ia ouvir os deputados da oposição, que ia governar com esta casa. Nós assistimos aí uma ação do governo no sentido de desmobilizar a ação política da oposição. Ora, gente, não existe democracia se não tiver oposição atuante. Nós já fazemos aqui um papel de Secretaria Legislativa do Buriti. Imagine, os senhores, que seria da população se não tivesse 9 deputados atuantes na oposição. O PT cumpriu o seu papel. 10 deputados, muito bem, deputado Adão Xavier. 10 deputados da oposição. E o PT, na época do governo passado, ele cumpriu o seu papel de oposição. E, de fato, é o que ele sabe fazer. Na oposição, ele grita e se faz respeitar com a oposição. No governo, ele é incompetente e não realiza. E a incompetência é maior no sentido de colocar em prática a democracia. Porque o próprio deputado Asni Errori assistiu o que o governo fez comigo e citou essas obras aqui, que foram reivindicadas por mim, que mobilizei, foi a primeira mobilização popular, deputado Asni Errori, que houve em frente ao Palácio do Buriti. Fui eu, levei a população que estava insatisfeita e querendo, não é, de fato, que fosse atendida a sua reivindicação. Eu, como deputado da oposição, tinha combinado que seria recebido pelo governador. Ele não soube colocar em prática a democracia, recebeu um deputado da oposição para reivindicar. Muito bem, colocamos no orçamento da União, essas obras, que hoje são as obras que mais faz alarde à oposição, essas 2 obras citadas pelo deputado Asni Errori, que chama de barragem a tomada de água do Fumal e a tomada de água do Pipiripau. Eu acho que o governo está fazendo a sua obrigação, mas quem mais gritou aqui, e que o governo não soube reconhecer, fui eu nessa tribuna, e está nas notas taquigráficas. Então tem que aprender a ser governo e respeitar democraticamente a oposição, e não ficar só no discurso, prometendo uma sala por dia, prometendo a eleição para administrador regional, deputada Lúcia Carvalho. Que dê essa eleição dos administradores. Não vai acontecer? Não é? Então, nós temos o direito de reclamar, de dizer e de fazer valer a voz da oposição aqui nesta casa. Nós vimos aqui a questão do participativo, o Asni fazendo essa demonstração do orçamento participativo. A própria Arlete, a vice-governadora, reconheceu numa entrevista no jornal Comunidade que só conseguiu, falta fazer ainda do participativo 67% das obras. Não é? E só corresponde 5% do orçamento. Portanto, não é tão democrático esse orçamento participativo, não. Eu não vou me prolongar mais, deputado Renato Rainha, porque sei, deputado Renato Rainha, que sei que tem outros deputados aqui na fila querendo falar, mas nós poderíamos passar aqui o resto da noite falando e mostrando as incoerências do governo, e eu quero falar só mais uma para encerrar. É na questão dos projetos aprovados nessa casa que não são regulamentados pelo governo, deputado. O gabarito que nós fizemos para a nossa cidade, a questão da licença de construção, alvará de construção, foi votada aqui em regime de urgência numa convocação desta casa e que até hoje não foi regulamentado. Então nós temos, e graças a Deus,
tem a oposição para poder cobrar, senão o que seria da nossa comunidade. Muito obrigado, deputado Renato Rainha. Agradeço a parte ao deputado Daniel Marques. Deputado, o seu tempo está encerrado. Eu solicito que Vossa Excelência não conceda mais a parte e faça a sua conclusão. Senhor presidente, eu é que vou Deputado. solicitar a compreensão de Vossa Excelência. Eu creio que nessa sessão legislativa, como Vossa Excelência está conduzindo de uma forma com bastante justiça, não foi feita nenhuma utilização da palavra no grande expediente. E é trazido para cá um tema de importância ímpar, tanto é que os parlamentares estão aqui, já são 6 horas e 20 minutos, estão aí querendo discutir o tema, e eu peço a Vossa Excelência que tenha compreensão, nos ceda um pouco mais de tempo, porque é de fundamental importância. Ouvimos o deputado Tadeu Filipelli e o deputado Peniel Pacheco, que querem aí falar sobre esse tema. Então, eu sei que Vossa Excelência, que é democrática, vai nos permitir conceder a palavra tanto ao deputado Tadeu Filipelli como ao deputado Peniel Pacheco, a quem eu peço que eles sejam ágeis e que eu possa, no final, concluir, e prometo a Vossa Excelência que serei ágil, mas que esse tema é muito importante e nós devemos debater ele nesta casa. Com a palavra, o deputado Tadeu Filipelli. Eu concedo mais 2 minutos apenas para a conclusão deste grande expediente, que já vai para quase 25 minutos. Com a palavra, o deputado Renato Rainha. Deputado Renato Rainha, agradeço a oportunidade de Vossa Excelência e gostaria de parabenizá-lo pela sensibilidade que vem demonstrando. Eu entendo que essa sensibilidade só é desenvolvida com visitas aos locais, como Vossa Excelência tem feito e que eu tenho tomado conhecimento. É notório a notícia de presença de Vossa Excelência, bem como todos os deputados da oposição, que compõem a oposição, exatamente junto ao povo. Isso daí tem dado exatamente a nossa bandeira, essa que nós estamos hoje sustentando. Por exemplo, é um absurdo ver um governo que, quem estiver numa sala assistindo televisão, pensa estar no primeiro mundo, tal é a propaganda nas TVs, jornais e rádios, e, no entanto, nós estamos vendo o desastre que foi o retorno às aulas. É impossível um governo que prometeu novidades a 530 mil alunos no retorno às aulas, que prometeu 4.300 professores novos, né? Prometeu salas de aulas novas, mostra nesse momento para toda a sociedade, num programa que diz que a sociedade vai à escola, que os professores não retornaram. Nós estamos vendo locais semi-acabados, tentando improvisar como salas de aula. Estamos vendo a ausência de professores, estamos vendo escolas literalmente fechadas, como vi essa semana agora, estive ontem na Samambaia, e vimos lá diversas escolas que não funcionaram em Samambaia. São Sebastião, quer dizer, alguma coisa assustadora. Como um governo que diz que a sua principal bandeira de luta é exatamente a educação, não consegue ter competência suficiente para programar uma tarefa que é meramente administrativa, que durante os 37 anos de Brasília vem se repetindo, que é simplesmente a preparação para o retorno às aulas, com a remoção dos professores. Como é que nós podemos assistir um governo que, de forma, usando uma falácia, vamos dizer assim, com sofismas, vem justificar o aumento da tarifa d'água? Se a gente for estudar a tarifa d'água, nós estamos, no segmento de menor aumento, com 116,8% de aumento nos 2 anos de governo PT. Estamos com 221,7% nos segmentos de maior aumento da tarifa de água. E com algumas alegações, algumas justificativas, que são de estarrecer a sociedade de Brasília. Por quê? Se diz que é devido à transferência das operações. Já foi concedido mais 2 minutos e eu vou cortar o tempo dos oradores. Concluindo, senhora presidente. Então, como entender a justificativa do governo dizendo que as operações de crédito, que antes eram suportadas pelo governo do Distrito Federal, passariam agora a ser suportadas pela CAESB? Como entender isso? Se a CAESB promove um aumento de tarifas e transfere ao pobre do consumidor tal aumento. Como entender o aumento de IPTU, que é a única coisa que esse governo faz, aumentar impostos e tarifas? Como entender o aumento não de IPTU tendo acatado o tempo excedente, eu solicito que seja cortado o som dos 2 oradores. Senhora presidente. Agradeço a utilização do uso da palavra. Eu dei exatamente 25 minutos para os oradores e nós solicito que haja devolução de som e vou dar mais 1 minuto para concluir, 1 minuto e vou marcar, nós vamos para 26 minutos.
Vou dar 1 minuto, solicito que seja devolvido o som, vou marcar no cronômetro, até para que não haja injustiça, eu já cedi, mais 3 minutos, estou cedendo mais um além para conclusões. Então, deputado Renato Rainha, por esse e por outros motivos, se a gente continuasse aqui elencando o desencontro, o desgoverno que nós estamos presenciando, né, e estamos vendo o seguinte, um novo discurso agora. Por exemplo, eu vi hoje um deputado muito interessante esclarecer o seguinte: no nosso tempo, no governo anterior, quando existia problema de recursos federais, falava-se que era incompetência do nosso governo. Neste momento, fala-se que é dificuldade de fluxo de caixa. Problema de semântica. Interessante que hoje eu vi um deputado do PT dizer o seguinte aqui, que esse problema da manutenção da cidade, dos buracos, etc., é a dinâmica do tempo e das coisas durante o exercício de um governo. Quer dizer, agora nós estamos vendo dinâmica, estamos vendo fluxo de caixa, querendo substituir o que sempre o PT falou em incompetência. Obrigado, deputado. Senhor deputado, concede uma parte rapidinho. Eu gostaria de solicitar, presidente, a oportunidade de conceder a parte ao deputado Peniel Pacheco, que aguardou até esse momento, está aí há quase 30 minutos, para poder expressar a sua opinião como líder do PSDB, e seria uma falta de desrespeito da minha parte, de Vossa Excelência, se nós não concedêssemos. Então, eu vou conceder a parte ao deputado Peniel Pacheco. O grande expediente está sendo inovador, na medida em que nós já estamos sem quórum, já passamos dos 20 minutos regimentais, eu já concedi 3, mais 1 e o último 1 minuto. Em seguida, eu vou pedir que seja cortado o som, mesmo que o deputado... Então, só avisando que, de fato, mais 1 minuto para que o deputado Peniel possa se pronunciar o deputado. Em seguida, nós vamos fazer o corte de som e encerramento da sessão. Com a palavra, o deputado Renato Rainha, dentro do sua intervenção. Eu vou conceder a parte ao deputado Peniel Pacheco. Depois que o deputado Peniel Pacheco terminar, a senhora, por favor, retorne a palavra, porque eu gostaria de concluir. Senhor deputado Renato Rainha, agradeço a parte concedida por Vossa Excelência, prometo ser muito breve. Eu vi, durante os apartes formulados pelos deputados aqui ao pronunciamento de Vossa Excelência, especialmente gostaria de realçar a palavra do deputado Pirineus, que dizia que o governo, sendo democrático, deveria dar oportunidade para a oposição sugerir, opinar naquilo que deveria ser feito, até porque o que se pretende é atender o interesse da coletividade. Eu concordo plenamente, eu acho que governo democrático é aquele que realmente oportuniza para todos os segmentos da sociedade, inclusive, ocasionalmente, a oposição, no sentido de que as sugestões sejam acatadas e introduzidas no programa de governo. Agora, a gente percebe que o PT da Câmara tem sido ou mais democrático ou mais aberto do que o PT do Palácio, porque aqui o PT da Câmara cedeu a oportunidade para que o PMDB, a oposição, pudessem fazer um acordo e constituírem a presidência da Câmara, a vice-presidência, quer dizer, houve uma aliança em que, internamente na Câmara, a oposição e a situação chegaram a bom termo. Talvez o mesmo possa acontecer lá fora. Só para concluir, eu queria dizer a crônica da convocação. Foi feita uma convocação para que se pudesse realizar uma daquelas sessões famosas chamadas do orçamento participativo. Só que por um equívoco, no momento em que a secretária iria convocar os participantes para participarem daquela reunião, as pessoas que deveriam participar, cometeu um equívoco. E no lugar de colocar orçamento participativo, ela trocou a letra e ficou roçamento participativo. Quero dizer que ninguém compareceu à reunião, porque ninguém desejava, evidentemente, pegar nas foices e enxadas para cortar o mato que estava tomando conta daquela população. Em outras palavras, o mato não foi tirado e o orçamento não foi votado. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Peniel Pacheco. Estou concluindo, senhor presidente, apenas para lembrar o deputado Peniel Pacheco que os instrumentos são a foice e o martelo. E eu gostaria de agradecer os apartes dos deputados e dizer a todos que o tema foi muito importante, a discussão foi muito importante. Nós tratamos aqui do aumento abusivo de água, nós tratamos aqui da falta de escola nesse momento. Tem vários pedidos no meu gabinete de alunos sem escola, o que é um absurdo. Seu tempo está encerrado, deputado. Estou concluindo, senhor presidente. Estou concluindo. Seja cortado o tempo. Nós não temos mais 5 oradores. A democracia é cumprir regras. Nós demos ao deputado 28 minutos, 8 minutos além do tempo, portanto,
a gente foi mais do que condescendente com o regimento. 28 minutos. Portanto, eu agradeço a sua compreensão como regimentalista, que respeita, inclusive, todas as autoridades dessa casa, seus pares e esta presidência. E nós não temos nenhum parlamentar mais inscrito e nós declaramos encerrada a presente sessão. 28 minutos.